Imagina viver num mundo onde sua cor é sinônimo de perigo, onde seu tamanho incomoda mais do que inspira, onde só o fato de existir já é considerado ameaça. Esse foi o campo de batalha que moldou Craig Manson, um monstro forjado no caos que cresceu entre barras de ferro e barras de prisão. Diziam que ele era maior que o Arnold, mas quando subiu num palco na Suíça, o mundo virou as costas. Hoje você vai ouvir a verdadeira história desse gigante. Se você acredita que o ferro molda lendas, já mete o like monstro e confere nosso e-book Treino Old School Balonatic. E se você quer treinar igual as lendas que eu conto aqui no canal, está disponível meu e-book Treino Old School Balonatic. São 8 semanas de sangue, suor e ferro, baseado nos monstros da história do fisiculturismo. Tá a fim de evoluir de verdade? O link está na descrição. Baixa agora e bora virar lenda também. Nas ruas de Los Angeles dos anos 60, ser preto já era um crime, sem sentença escrita. Craig Manson nasceu nesse cenário, onde bastava existir para ser culpado. A polícia patrulhava como exército e a comunidade negra era tratada como zona de guerra. Crescer ali era sobreviver todos os dias com o coração na mão. Desde cedo, Craig percebeu que não podia andar tranquilo. Um homem preto, alto, forte e sério já era visto como ameaça antes mesmo de abrir a boca. Olhares atravessados, portas trancando, policiais apontando dedos. Ele ainda era só um garoto tentando entender por que o mundo parecia odiá-lo sem motivo. Na escola, ele não era acolhido, era observado, julgado. Aqueles músculos começando a surgir chamavam mais atenção do que o talento dele para desenhar, para escrever. Mas tudo era ignorado. Ele não podia ser sensível. A sociedade só permitia que ele fosse bruto ou invisível. Aos 16, já tinha passado por mais revistas da polícia do que aniversários. Um dia, saindo da esquina de casa, foi algemado por conduta suspeita. O que era suspeito? Estar ali, respirar, ter músculos num corpo preto? Craig cresceu ouvindo gritos que diziam para ele voltar para o lugar dele. Mas que lugar era esse? O gueto? A prisão? O caixão? A cada passo parecia que a vida empurrava ele para um destino que ele não escolheu. Mas tinha uma coisa que ninguém conseguia controlar: o que ele se tornava a cada treino. O preconceito se tornava combustível. Cada barra levantada na garagem era uma resposta. Cada repetição, um grito preso na garganta. Ele treinava como quem luta por identidade. Não era sobre estética, era sobre sobrevivência. Em meio ao caos, encontrou na academia o único lugar onde ninguém mandava nele. Lá dentro, ele era rei. Os pesos não julgavam cor, passado ou bairro. Era ele e o ferro respeitava esforço. Enquanto muitos tentavam se esconder, Craig decidia crescer. Crescer tanto que o mundo seria obrigado a enxergá-lo. Mas esse tamanho incomodava. Em pouco tempo, ele virou lenda na vizinhança. Um colosso, um mito vivo.
Mas quando mais crescia, mais era vigiado. A polícia já não via só um suspeito, via um símbolo. E símbolos são perigosos quando desafiam o sistema. Não demorou para a primeira prisão acontecer. Acusado de associação com gangues. Não havia prova, mas também não precisava. O crime de existir já bastava. Craig Monson foi arrancado da rua e jogado atrás das grades como tantos outros jovens pretos da época. O sistema queria quebrá-lo, mas ele quebrou os pesos da cadeia. Se recusou a se curvar, se recusou a encolher. Na prisão, nasceu a verdadeira fera. Os músculos explodiram. A lenda começou a se moldar entre grades. Craig entendeu que o mundo lá fora não estava pronto para ele, mas ele estava se preparando para o mundo, e isso era só o começo. A cadeia não quebrou Craig Monson. Pelo contrário, moldou ainda mais o monstro. Quando saiu, carregava nos ombros o peso do sistema e nas veias uma fúria que não cabia no peito. Mas nas ruas de Los Angeles dos anos 70, oportunidades não existiam para caras como ele. E onde a sociedade falha, a selva urbana se organiza. Sem emprego, sem diploma e com um corpo de gladiador, Craig sabia que precisava de respeito. Não só para viver, mas para não ser engolido. Foi então que decidiu erguer sua própria muralha de proteção. Criou sua própria gangue. E assim nasceu a temida The Avenues. Craig não foi recrutado, não foi soldado. Ele fundou a The Avenues com punhos e presença, reunindo caras que já o respeitavam da prisão, da vizinhança, do treino. Era uma gangue independente, sem ligação com os Bloods, Crips ou Pyro. Era uma organização própria, nascida da cabeça de um cara que já era a lenda antes dos 25. A The Avenues se tornou uma potência na região, não pelos números de membros, mas pela brutalidade e pela fama que Craig carregava. Ele era o líder absoluto, ninguém discutia ordens. Ele falava pouco, mas quando falava, o asfalto tremia. O nome The Avenues era uma referência direta às ruas que eles dominavam em Los Angeles. Era mais do que uma gangue, era uma afirmação de território, de poder, de identidade. Quem cruzava com os Avenues sabia que ali não tinha espaço para erro. As atividades da gangue envolviam tudo que mantinha o submundo pulsando: tráfico, extorsão, armas e cobrança de pedágios em certas áreas. Mas Craig, mesmo nesse meio, se destacava por manter uma conduta firme e quase militar, disciplina de prisão aplicada nas ruas. O físico dele ajudava, mas era o cérebro que comandava. Craig não era só músculo, era tático. Sabia como impor respeito sem levantar a voz, sabia negociar, sabia liderar e, acima de tudo, sabia quando se afastar antes que o castelo desmoronasse. Mesmo no auge do The Avenues, ele nunca deixou o ferro de lado. A academia era sagrada. Ele podia sair de uma reunião pesada, de um corre tenso, mas nunca deixava de treinar. Aquilo era parte da alma dele e os parceiros viam. Craig não era só crime, era disciplina pura. Ele montou um esquema de treino pesado nos fundos de casa. Os membros da gangue tinham permissão para treinar ali, mas só se respeitassem a regra número 1. Sem moleza, sem desculpa, sem fraqueza. Com o tempo, muitos daqueles jovens
largaram a violência e ficaram só com o ferro. Craig começou a perceber isso, que o shape dele podia mudar mentalidade, que aquele templo de ferro improvisado estava transformando soldados em atletas. E isso acendeu algo dentro dele, uma faísca que dizia: talvez eu tenha sido feito para algo maior do que guerra de rua. As autoridades começaram a fechar o cerco, prisões, batidas, desaparecimentos. Craig viu que se continuasse ali, ia acabar morto ou de novo atrás das grades. Então tomou a decisão mais difícil da vida. Saiu da The Avenues. Deixou o trono para perseguir um palco. Era hora de trocar o território pelas competições. A pistola pelo altar, o sangue pelo suor. E naquele momento, Craig Monson deixou de ser um líder de gangue e começou a escrever a lenda do fisiculturista que o mundo jamais esqueceria. A entrada de Craig no fisiculturismo não foi discreta. Era impossível. Com seus mais de 130 quilos secos, braços que pareciam troncos de árvores e um peitoral que parecia esculpido à marretada, ele chegava causando espanto. Os primeiros treinos sérios em academias renomadas foram chocantes. Era como ver uma fera solta no meio de cordeiros. Os olhares de desdém se transformavam em admiração. Até os mais experientes ficavam sem palavras. Craig treinava com ódio e disciplina. Levantava pesos como se cada repetição fosse uma vingança. Não gritava, não fazia cena. Apenas executava com perfeição monstruosa. Era brutalidade com elegância. Os campeonatos locais começaram a abrir espaço para ele. Não era querido pelos jurados, isso era visível, mas o público vibrava. Ele tinha carisma, tinha presença. Quando Craig subia no palco, o evento parava. Começaram os boatos. Ele é maior que o Arnold. Nunca vi alguém tão denso, tão seco. Craig não é um fisiculturista, ele é uma entidade. A mídia mainstream ignorava, mas o mundo underground sabia. Um monstro estava entre eles. Craig, mesmo com pouca experiência em pose, dominava pela estrutura. As pernas pareciam colunas gregas, os ombros uma muralha. Cada pose era um ataque e cada silêncio do júri uma provocação. A comunidade preta via nele um herói, um símbolo, um cara que veio do sistema, foi esmagado, sobreviveu e voltou maior que nunca. Cada competição era mais do que um show, era um protesto em forma de músculo. Mas não era fácil, o racismo ainda rondava. Bastava um deslize para tentarem enterrá-lo de novo. Ele sabia disso, por isso treinava mais que todos, se exigia mais que o necessário, queria ser tão bom que não pudessem o ignorar. Era o típico shape que não cabia em regras. A estética dele quebrava padrões. Não era só simetria, era impacto. Ele parecia um personagem de videogame, uma aberração positiva, um ser mitológico. Começaram a surgir convites internacionais, gente querendo ver de perto o cara que dizem que é maior que o Arnold. Craig topou, mas não imagina o que viria pela frente. Um dos maiores convites veio da Europa, um campeonato na Suíça. Ele aceitou, preparou-se como nunca e foi lá, na terra dos relógios, que o tempo parou e o mundo mostrou que nem sempre vence o melhor. Mas antes de te contar o que rolou na Suíça, respira fundo, porque o que vem agora vai te deixar revoltado. Era 1987.
Craig Manson aterrissava na Suíça como atração principal de um campeonato internacional. O gigante americano, o Black Colossus. O palco era luxuoso, os bastidores tensos. Desde o início ele sentiu o peso do preconceito, sorrisos falsos, medidas questionadas, olhares atravessados. Mas Craig era focado, subiu no palco com a postura de um deus grego e foi ovacionado. Cada pose dele arrancava gritos, o público estava em êxtase, os juízes desconfortáveis. Era visível, os outros atletas pareciam ser de outra categoria. Craig dominava, não tinha como perder. A final chegou, Craig no centro, os jurados discutindo, sussurros, tensão e então o anúncio. Craig Manson ficou em segundo. O campeão? Um atleta local com shape visivelmente inferior. A plateia foi à loucura, mas não de alegria. Foram vaias, assobios, revolta. Alguns até jogaram objetos. A organização tentou conter o caos, mas o estrago já estava feito. Craig desceu do palco com a alma machucada. Tinha sido roubado na cara dura e ele sabia o motivo. Não era pelo shape, era pela cor, pela origem, pela história que incomodava. Aquela derrota doeu mais que todas as prisões. Era o sistema dizendo: você pode ser o melhor, mas não vai vencer. Um tapa na cara de quem acredita que talento basta. A viagem de volta foi silenciosa, mas na mente de Craig o barulho era ensurdecedor. Ele jurou para si mesmo: nunca mais vão me calar, nunca mais vão me apagar. A comunidade fisiculturista se dividiu. Muitos se manifestaram a favor, outros se calaram por conveniência. Mas os vídeos da competição viralizaram nos becos das academias hardcore. Craig virou símbolo de resistência e aquele momento se tornou o ponto de virada. Ele decidiu parar de competir, não porque perdeu, mas porque entendeu que ali o jogo era sujo. De volta a Los Angeles, ele se reergueu como ídolo urbano, montou academias de garagem, treinava novos guerreiros e mesmo sem palco, nunca deixou de ser lenda. Craig não precisou de troféu, ele se tornou o próprio monumento. Craig Manson parou de competir, mas nunca deixou de treinar. A academia era sua igreja, o ferro sua religião. Mesmo sem troféus, a lenda só crescia. Ele virou símbolo de honra, força e lealdade, o guerreiro que não abaixava a cabeça nem para o sistema. Em Los Angeles, jovens batiam na porta da casa dele só para ver ele levantar peso. Gente de todos os bairros queria ouvir seus conselhos, pegar dicas, treinar junto. Craig virou mestre sem querer, mas ensinava com cada gota de suor. Montou um espaço no quintal, academia improvisada, sem luxo, só barra, anilha e brutalidade. Os treinos eram pesados, sem frescura, igual ao tempo dele de cadeia. Quem não aguentava caía fora, ali não tinha espaço para moleza. O corpo dele, mesmo com a idade, continuava impressionante. Chegou aos 50 anos com mais densidade que muito atleta de 30. Craig era a prova viva de que a mente molda o físico e que o espírito é indestrutível. Mesmo sendo referência, ele nunca se sentiu aceito no fisiculturismo tradicional. As grandes marcas não patrocinavam, as revistas ignoravam, mas nas ruas ele era gigante, maior que qualquer Mr. Olímpio. A verdade é que Craig nunca se importou com o holofote.
Ele só queria ser lembrado como alguém que não se curvou, que enfrentou o racismo, o sistema, a própria dor e venceu, com ferro, com garra, com dignidade. Criou uma rotina sólida, treino, alimentação, paz. Gostava de filmes antigos, de desenhar e conversar. Era intenso, mas também gentil com quem ganhava seu respeito. Um monstro por fora, um mentor por dentro. Sua fama crescia com os vídeos antigos, entrevistas raras, treinos caseiros, aparições lendárias em VHS de culturismo hardcore. Até quem nunca o viu pessoalmente sabia que ele era diferente. Mas junto com a glória vinha o peso. Craig lutava contra dores crônicas, lesões antigas, resultados da brutalidade do passado e no silêncio batalhava contra fantasmas que só ele conhecia. Ele se manteve fora dos holofotes por opção, discreto, caseiro, mas a lenda não morria. Novas gerações o chamavam de inspiração. Até o próprio Arnold já reconheceu. Craig Monson foi um dos mais impressionantes que já vi. Mesmo assim, Craig nunca usou o nome dos outros para brilhar. Ele sabia o que construiu, sabia o quanto doeu e por isso nunca deixou de ser fiel à própria jornada. Mas como toda lenda, um dia a caminhada chega ao fim. Craig Monson faleceu em 2023. A notícia pegou o mundo do ferro de surpresa, sem alarde, sem mídia, mas com lágrimas sinceras de quem realmente conhecia sua história. Não houve homenagens em grandes revistas, mas nas academias de rua, os pesos ficaram em silêncio. Foi como perder um pilar, um daqueles caras que parecia imortal, que você jurava que estaria sempre ali. Nas redes sociais, o tributo veio dos verdadeiros atletas underground, fãs hardcore, seguidores do old school. Todos sabiam que uma era tinha acabado. O impacto da morte dele foi sentido além do fisiculturismo. Gente que nunca ergueu um halter se emocionou, porque a história de Craig não era só sobre músculos, era sobre resistência, sobre luta, sobre vencer o impossível. Documentários começaram a surgir. Canais como esse, o Balonatic, trouxeram sua história à tona. E quanto mais se contava, mais pessoas se conectavam. Craig virou símbolo, lenda, imortalidade viva. A reflexão era inevitável, porque um cara tão grandioso foi ignorado por tanto tempo. A resposta era dolorosa, porque o mundo ainda escolhe quem pode brilhar. E Craig nunca foi o queridinho, ele era o monstro que desafiava as regras. Mas os verdadeiros sabem o valor dele, sabem que ele abriu o caminho, que ele segurou a barra literalmente, para que outros pudessem sonhar. Craig morreu, mas deixou um legado que vai durar para sempre. Hoje, seus vídeos circulam mais do que nunca. Jovens assistem seus treinos como quem vê um mestre Jedi, imitam sua postura, replicam seu shape, mas, acima de tudo, absorvem sua atitude. E é isso que importa, a mensagem, o fogo, o orgulho de ser quem você é, mesmo quando o mundo tenta te apagar. Craig ensinou que não importava de onde veio. Se você tiver foco, ferro e fé, você pode se tornar imortal. Ele não foi um campeão de palco, foi um campeão da rua, da sobrevivência, da entidade. E isso vale mais do que qualquer medalha. Que a história de Craig Monson sirva como armadura para quem se sente pequeno, invisível ou descartado. Lembre-se, até o monstro já foi julgado só por existir, mas ele escolheu crescer, até o mundo não conseguir mais ignorar. Craig Monson foi mais do que um fisiculturista. Foi uma muralha erguida contra o preconceito, um grito de resistência em forma de músculo.
E se você está ouvindo isso agora, presta atenção, o mundo pode tentar te apagar, mas o ferro nunca mente, o esforço nunca engana. Seja como Craig, levante, treine, grite com shape o que a boca não consegue dizer. E se você sentiu isso na pele, deixa o like monstro, se inscreve agora no canal Balonatic, espalha essa história. E se quiser treinar no estilo dos monstros, confere o nosso e-book Treino Old School Balonatic. São 8 semanas de pancadaria insana, baseada nas lendas do canal. Link tá na descrição, clica lá. Bora honrar quem veio antes da gente. Até o próximo vídeo, guerreiros. E ó, eu acredito em você.